Fala, meu aluno, tudo certo? Bom, nessa aula eu vou estar apresentando para vocês aqui o tubo capilar, certo? Pessoal, a gente tem alguns modelos, alguns tipos de tubo capilar. Como assim, professor? Alguns modelos têm um diâmetro do capilar, que é o diâmetro interno, certo? Ó, 0,042, certo? Esse é o diâmetro interno, no caso, né? O furinho, tamanho do furinho que tem o nosso capilar, certo? Temos modelos com 0,031, que é usado também em geladeira. O que eu mais uso aqui na oficina é esse 0,042, que sempre me serviu. Ele é um que é um pouco mais larguinho, né, a bitola. Ele é bem mais difícil de estar entupindo, certo? Esse tubo capilar, estou apresentando para vocês aqui o capilar, certo? Vocês podem estar utilizando sim esse 0,042 mais na oficina de vocês, porque é o que eu mais uso aqui na minha oficina. Quando você compra, né, ele vem com esse diâmetro, marca tudo certinho, e ele vem num rolinho de 3 metros, certo? Esse rolo aqui, ele tem 3 metros, um capilar com 3 metros, então dá para você frouxo aí, com esses 3 metros aqui, tá fazendo aí o capilar, montando o capilar de uma geladeira, tá? Eu uso bastante esse 0,042 aqui na oficina, tanto quando eu vou fazer em freezer, certo? Como eu vou fazer em geladeira, às vezes está com o capilar entupido, certo? Como às vezes eu quebro o capilar, acabo quebrando o capilar, eu refaço o capilar com esse 0,042. Então, esse aqui é o que eu mais uso aqui na oficina. Apresento para vocês, então, o capilar, certo? Lembrando, pessoal, todo capilar tem um diâmetro interno, a maioria... o capilar tem diâmetros internos diferentes. Você pode pegar alguma geladeira que tem um capilar com diâmetro 0,031, certo? 0,042, que no caso é esse aqui. Mas é como eu disse para vocês, o que eu mais uso aqui na oficina é esse 0,042, beleza? Então essa aula aqui foi só mais para apresentar o capilar aqui para vocês, mostrando os diâmetros que ele tem, valeu? Então é isso, e a próxima aula aí a gente vai estar aprendendo, né? Não sei se é uma aula antes, uma aula depois, a como está abrindo o sistema e vendo se o capilar está entupido. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, meu aluno, tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Viver de Eletro. Bom, nessa aula aqui a gente vai estar abrindo o sistema da geladeira e identificando se o capilar está entupido, certo? Se deu vazamento ou algo do tipo. Porém, eu já fiz os testes aqui, né? Isso aqui é uma geladeira, na verdade é um freezerzinho de um cliente, certo? E eu já tive analisando e eu vi que o motor está queimado, certo? Ele simplesmente fechou o curto, ele não liga. Então eu sei que o problema em si está no motor. Então eu já aproveitei para fazer uma videoaula aqui para vocês, abrindo o sistema, ensinando vocês a abrir o sistema e identificar se o capilar está entupido. Em qual caso que o capilar entope, professor? Ele acaba ficando com muito óleo, certo? Ou às vezes, pega bastante, quer ver? Principal, tá? Vocês podem já marcar aí, ó. O principal modelo é da Electrolux, DC41, DC51, DC49A, é os principais que dão entupimento de capilar, certo? Bem complicado de estar fazendo a limpeza nesses modelos. Porém, nesses outros modelos aqui de Consul, Brastemp já é mais simples. Tá, enfim, vamos então abrir o sistema. Como é que a gente abre o sistema para saber se o capilar está entupido, professor? A gente vem aqui no nosso filtro, né? Vocês estão vendo que tem aqui a saída do capilar, certo? Vou mostrar aqui para vocês. O que a gente faz? Com o alicate de corte, a gente vem e corta um pouquinho mais aqui, ó. Mais ou menos, deixa pelo menos um dedo de diferença aqui do capilar, certo? E cortamos, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estar quebrando, certo? Entortando para um lado e para o outro. Não aperta, porque senão vai estar trancando aqui o capilar. Então a gente vai quebrar ele e ver se vai sair ar, né? Se vai sair gás, certo? Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, certo? Aqui eu já vi que está saindo gás, certo? Então aqui eu sei que o capilar não está entupido. Ó, ele está saindo gás, então eu já sei que o capilar não está entupido. Beleza? 99% das vezes que ele fica com esse gás aqui, o capilar não está entupido. Ó, certo? E ele está saindo todo o ar aqui pelo capilar. Beleza? Você pode deixar aqui sair o ar pelo capilar, que daí você já vai saber que o capilar não está entupido. Se eu vim aqui e abrir o filtro primeiro, né? Se eu vim aqui e abrir o filtro primeiro,
ele vai sair todo o ar aqui pelo filtro, né? Vai acabar saindo todo o gás aqui pelo filtro, como vocês podem estar ouvindo aí, não sei se vocês conseguem ouvir, né? Ele está saindo todo o gás aqui pelo filtro. E se eu abrir primeiro o capilar, eu sei que o capilar não está entupido, por exemplo. Né? Se não sair, não ficar saindo gás, eu sei que daí o capilar já está entupido. Um método bem simples aqui, né? Porém vocês têm que aprender isso aí, é essencial para você estar aprendendo isso aí no curso. Né? É essencial quando vocês for abrir o sistema de uma geladeira. É sempre nesse modelo aqui que vocês, né, nesse estilo aqui, esse método que vocês vão estar retirando o gás da geladeira, certo? Nunca vem aqui, tá com maçarico ou aqui no tubo da condensadora, né, aqui onde vai engatado no nosso tubo de descarga do motor, ou aqui no retorno. Nunca, porque se for um gás R600, a hora que não precisa nem ser o gás R600, porém o R600 é inflamável, certo? Se você vir aqui, tacar um maçarico e a hora que sair a solda, ele vai dar uma explosão, tá? Então vocês ficam muito atentos. Nunca faça isso, nunca, hipótese alguma. Vem aqui, quebra o capilar e o filtro e retira o gás, deixa saindo todo o gás, tá? Você pode estar deixando sair todo o gás da geladeira. Então esse é o método que a gente sabe se o capilar está entupido ou não. Aqui vou estar mostrando mais de perto para você estar ouvindo, certo? Aqui está saindo todo o ar do capilar. Ó, o capilar está aberto, vocês conseguem identificar que o furinho está aberto, né? Do capilar ali, certo? E vocês logo também podem estar aqui abrindo o filtro para estar saindo o gás mais rápido. Só que é melhor vocês deixar sair aqui até pelo capilar, que daí vocês sabem que não está entupido, né? Se não sair ar, capilar está entupido, vocês têm que estar fazendo a limpeza do sistema, como eu já estive ensinando aí para vocês em outra videoaula, certo? Então é muito simples de estar identificando se o capilar está entupido, pessoal, muito simples mesmo, certo? Vejo muitos vídeos aí que o pessoal fala é assim, assim, assado, porém esse método aqui é o mais simples que eu utilizo aqui na oficina. Isso já faz tempo que a gente utiliza aqui, né? No caso, como a oficina era minha e do meu pai, né, a gente já faz muito tempo que utiliza esse método. Então, como vocês podem ver, aqui, claro, ele tem mais pressão, né? Por quê? Porque o tubo da condensadora é maior, então aqui ele vai sair com mais pressão, né? Então a gente sabe que o capilar não está entupido e o filtro também não, certo? Então é isso, pessoal. Essa daqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui vocês aprenderam então a abrir o sistema, descobrir se o capilar está entupido, num método muito simples, muito prático e muito rápido. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, meu aluno, tudo certo? Bom, nessa aula eu estou aqui com uma unidade evaporadora, né? Essas unidades evaporadoras tem nas geladeiras frost free, certo? Eu vou ensinar um método aqui que é um dos métodos aqui bem eficazes para a gente estar descobrindo vazamento nessas evaporadoras, beleza? Bom, eu utilizo, por exemplo, dois métodos aqui na minha oficina. Um método, né, eu nunca vi o pessoal aí usar, então eu uso bastante, na oficina já me ajudou muito para achar alguns vazamentos, certo? Eu tenho dois tipos de métodos que eu uso. Primeiro método, né, método convencional, a gente pressurizar essa unidade evaporadora, né, jogar, pode ser gás, certo? Pode ser um nitrogênio, tá? Pressurizando e jogando aqui com um purificador, um borrifador, jogando espuma, né, água, para a gente ver aonde vai borbulhar, certo? Viu onde é que borbulhou? Saiu espuma, você já sabe aonde está o vazamento, beleza? Professor, por que tu não está fazendo com ela dentro da geladeira? Porque aqui é bem melhor para você estar verificando tudo o passo a passo, vendo como é que é feito. Aqui, toda unidade evaporadora tem a saída do capilar e, né, a entrada, aqui é onde entra o circulamento do gás, certo? O que eu fiz aqui? Eu soldei uma válvula Schrader aqui na entrada, certo? Como eu disse para você, sempre quando você for fazer um teste, de pressurização, tudo para achar vazamento, vocês vão precisar da válvula Schrader, certo? Nesse sistema aqui que eu estou ensinando para vocês, seria no caso no retorno da geladeira, né? Se for uma geladeira frost free, no caso é a unidade evaporadora, e se for uma geladeira que não é frost free, uma geladeira placa fria, você pode estar dividindo o tubo de retorno e o tubo da condensadora, porque também pode estar com vazamento na condensadora ou na pré-condensadora, né?
condensadora interna da geladeira. Então, no caso, aqui a gente solda o capilar, a gente fecha, né, e deixa apenas aqui a entrada da nossa evaporadora, certo? Bom, se fosse numa condensadora, professor, o que a gente ia fazer? Lá no filtro, né, lá onde tem a saída do filtro, onde a gente engata o capilar, a gente solda aquela parte, soldamos uma válvula Schrader no início da condensadora, onde engata ali no tubo de descarga no motor, como eu já expliquei para vocês, onde é que é o tubo de descarga, né? Soldamos uma válvula Schrader ali e pressurizamos o sistema também. Daí nós vamos estar utilizando o mesmo método. Se você for fazer se você quiser descobrir se tem uma solda na pré-condensadora, né? Você vai estar colocando a válvula Schrader lá onde engata o tubo da condensadora, né? Engata uma válvula Schrader e solda o filtro secador, né? Tampa o filtro secador, solda ele, fecha ele, veda bem e pressuriza, como eu vou estar pressurizando aqui esse sistema. Bom, qual é o primeiro método? A gente vai estar engatando a nossa mangueira, uma mangueira qualquer que você tiver aqui para ela está engatando na válvula Schrader, no nitrogênio ou até no próprio gás, tá? Você pode estar utilizando o RC34, beleza? Então a gente vai ligar aqui o nosso gás. Pessoal, aqui eu já consegui achar o vazamento, certo? É um furo bem grande por si só, certo? Nessa evaporadora eu consegui achar. Mesmo assim, eu vou completar aqui o método. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Só toquei um pouquinho de gás e já vi o vazamento. Então, pessoal, o que você pode estar utilizando para ver o vazamento? Você pode estar utilizando um borrifador, certo? Pode ser um borrifador, pode ser um pressurizador, certo? E o que a gente faz? A gente vai jogando aqui, ó, no caso, a gente vai jogando água, né, aqui na nossa unidade evaporadora. Tem que ter um sabão dentro também, tá, pessoal? Que daí a gente consegue ver, né? Aqui no caso, como a gente já conseguiu ver que tá um pequeno vazamento aqui, certo? A gente consegue ver que aqui já começa a sair bolhas, beleza? Você pode também com uma esponjinha, certo? Uma esponjinha com sabão, você pode ir molhando aqui a unidade evaporadora, né? Que daí você consegue ver se tem algum microfuro. Molha toda a unidade evaporadora, não precisa ter dó de tacar sabão, certo? Abrimos aqui um pouquinho o gás, aqui não tem gás, né? E ó, aqui a gente conseguiu achar facilmente o buraco, pessoal, olha aqui, ó, vocês conseguem ver que aqui já tem um buraco bem grande ainda. Por que acontece esses vazamentos, pessoal? Por que cria esses buracos aqui, ó? A gente já consegue ver que tem um buraquinho por aqui, beleza? Já conseguimos achar o vazamento. Por que acontece esses buracos, que ocorre buraco no evaporador? Bom, o alumínio ele corrói muito, mas muito mais que o cobre. Então é onde acontece dando essa corrosão, certo? Acontece dando essa corrosão e acaba criando pequenos buracos aí nas partes do alumínio, tanto na evaporadora. Hoje os tubos de retorno estão vindo tudo de alumínio, não é mais de cobre, então estão corroendo bastante, certo? Qual é o outro método que tu utiliza, professor? Esse método aqui é muito eficiente, vou estar mostrando aqui para vocês. O outro método é praticamente a mesma coisa. O que a gente faz? A gente vem aqui, só que é diferente, a gente usa o gás R600. Por quê? Porque ele é um gás altamente inflamável. Então, qualquer micro vazamento que tiver na unidade evaporadora, a gente vai conseguir identificar. Por quê? Já vou estar mostrando para vocês. A gente vai estar, no caso, vai pressurizar aqui a nossa evaporadora, certo? Pressurizamos a evaporadora e o que nós vamos fazer? Vamos estar ligando o nosso maçarico, uma chama bem baixinha, certo? Com uma chama bem baixinha, o que nós vamos fazendo? Nós vamos passando o maçarico aqui pela tubulação, certo? Para saber se tem algum vazamento. Quando tiver um vazamento, pessoal, olha o que acontece. Vocês conseguem ver ali, ó, onde tem um vazamento, pessoal? Ele fica saindo muito, mas muito fogo, certo? Aqui no caso eu joguei pouco gás, certo? Se eu jogo bastante gás, olha ali o que acontece, ó. Certo? Então, aqui no caso eu já sei aonde está o vazamento, né? Aqui, se eu fazer nas outras partes da tubulação, ela não acontece nada. Aqui vocês conseguem ver que já muda, né? Se eu fazer pela evaporadora inteira, né, ela não vai fazer esse efeito de chama ali, ó, né? Posso passar pela evaporadora inteira
Você pode estar passando pela evaporadora inteira que não vai estar fazendo esse efeito de chama. Pessoal, isso que eu uso bastante para estar achando vazamento em evaporadoras. Em 99% das vezes eu acho. Eu uso bastante esse método aqui do gás R600, tá? Tem bastante gente que não conhece. Até tenho grandes amigos meus aí que trabalham nessa área. E eu mostrei para eles e eles gostaram bastante, uso e falaram, não, é um método muito bem utilizado para estar achando esses vazamentos. É isso, é uma aula simples aqui de estar achando vazamento, porém bem eficaz, que vai estar ajudando vocês bastante, porque na maioria dos vazamentos nas geladeiras está nessa parte da evaporadora, beleza? E vamos supor, você está com uma geladeira que está com vazamento interno na parte da pré-condensadora, né? Então vocês sabem que vazamento interno não adianta nem jogar o tapa-fugas, tá, pessoal? Porque o tapa-fugas ele não é 100% eficiente, tá? Vou falar bem a verdade para vocês, não dá 100% de eficiência. É um método que vai que pode ficar bom, sim, mas é um método que provavelmente pode até voltar o serviço para você, certo? Bom, então é isso. Na próxima aula aí a gente vai estar ensinando como fazer a solda na evaporadora, tanto com solda fria, e a gente já ensinou a soldar com a zinca flux, então agora a gente vai mostrar um pouco da solda fria, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima aula e até a próxima. Fala, meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso Viver de Elétrico. Bom, pessoal, nessa aula aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai estar identificando um vazamento na geladeira, se é ou no tubo de retorno ou aqui na parte da condensadora, pré-condensadora, certo? Que é muito simples, tá? É mais difícil você achar o vazamento de ver onde está o vazamento, se é no retorno ou na condensadora, certo? Bom, primeiramente, aqui a gente já teve retirando o tubo de retorno e aqui o tubo da condensadora, certo? E como vocês podem ver, foi feita outra parte aqui de cobre. Por quê? Porque aqui, na verdade, é uma pré-condensadora que esquenta essa bacia para estar fazendo o evaporamento da água quando faz o degelo da geladeira, certo? Então aqui a gente teve que fazer esse sistema de cobre porque estava com vazamento também. A gente já achou, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Por quê? Porque essa geladeira ainda ela contém um vazamento. A gente achou um aqui na parte da pré-condensadora, né? E agora ainda ela contém outro vazamento. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente tem que fazer esse sistema. Bom, antes de tudo, né? Quando está com o motor, vocês já sabem o esquema. A gente vai ter que vir aqui cortar o nosso capilar, onde gasta no filtro, certo? Cortamos o capilar, né? Daí vai estar saindo o gás, retirando o gás da geladeira, tudo certinho. Logo, depois disso, a gente vai vir aqui com o nosso maçarico e nós vamos estar soldando a saída do filtro, né? E aqui a entrada do capilar onde entra no filtro, beleza? Nós vamos estar fazendo uma solda aqui, vamos estar tapando os buracos, certo? Então a gente vem aqui com o nosso maçarico, tanto o tubo toche, seu tubo toche, pode ser esse maçarico que você tiver aí. A gente vai estar aqui regulando a nossa chama, né? Está regulando a chama, beleza? E agora nós vamos soldar aqui a nossa ponta do capilar. Pronto, soldado, já passamos a solda. E agora no filtro. Muito cuidado para não estar queimando aqui essa caixa de plástico, pessoal. Pronto, soldamos também ali a saída do filtro, certo? Primeira coisa que você sempre tem que prestar bastante atenção, né? É nisso daqui, tá? Para não ficar nenhum vazamento, nenhum tipo de vazamento aqui na saída do filtro e nem aqui no capilar. No capilar não tem erro, né? Você vê aqui que está por buraco, você já vai saber que está 100%. Agora nós vamos estar soldando uma válvula Schrader aqui no retorno, e aqui na pré-condensadora. Então a gente vai estar soldando uma válvula Schrader aqui e a outra aqui, né? Que daí, por que a gente vai estar fazendo isso? Porque depois a gente vai pegar o nosso manifold, o nosso manômetro, nós vamos estar jogando pressão, tá? Pode ser nitrogênio, pode ser gás, pode ser um compressorzinho aí adaptado que você tem. A gente vai estar pressurizando tanto o retorno quanto a nossa condensadora para saber onde é que está o nosso vazamento, beleza? Então a gente vai
Eu já estive ensinando uma técnica para vocês, para não estar fazendo bolsa, para não estar fazendo emenda, para não estar, né? Eu ensinei uma técnica aqui para vocês, muito simples de estar soldando a válvula Schrader. Aqui a gente nem precisa estar cortando a válvula Schrader, porque depois dá para a gente estar reutilizando ela. A gente vai estar soldando essa válvula Schrader aqui no nosso cano de retorno e depois aqui no na nossa parte da condensadora. Então, o que a gente faz? Antes de tudo, a gente vem aqui e jogamos um pouco de solda, né? Deixa eu puxar bem os canos para vocês verem a nossa soldagem, essa brasagem. A gente vai estar soldando um pouco aqui na ponta, jogando um pouco de solda aqui na ponta dos tubos, certo? Tanto no de retorno quanto da condensadora. Então a gente vai estar jogando solda aqui na ponta. Já pode estar jogando bastante solda aí. Beleza? No outro, o mesmo esquema. Muito cuidado para não estar jogando muita solda e acabar entupindo aqui o cano, né? Então você, para saber se você jogou muita solda, é só botar a vareta aqui para saber se você acabou entupindo o cano ou não. Mas aqui eu já vi que ficou 100%. E agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui na válvula. Nós vamos estar jogando um pouco de solda aqui. Você pode aí estar usando um alicatezinho de pressão só para estar prendendo aqui a vareta, né? Para estar prendendo, aliás, a válvula Schrader, para estar jogando um pouco de solda. A gente vai estar jogando um pouco de solda aqui nessa ponta aqui da válvula Schrader, certo? A gente está jogando um pouco de solda aqui. Vou botar aqui para vocês verem melhor. A gente vai estar jogando um pouco de solda aqui na nossa válvula, tanto nessa como na outra, nas duas válvulas Schrader. Por que, professor? Logo você já vai ver aí a brasagem daí, como é que vai ficar. Então, logo após, né, a gente pode vir até aqui com o nosso alicate de pressão mesmo, podemos deixar a válvula Schrader aqui grudada no alicate de pressão. Vamos ligar novamente o nosso maçarico. Nós vamos estar agora aquecendo e derretendo essa solda, certo? Segurando aqui agora a nossa válvula Schrader, certo? Vocês vão ver como é que vai ficar a solda. Depois de pronto, a gente vem aqui, tira a nossa válvula Schrader, né? A gente verifica todos os lados para ver se ficou algum vazamento, né? A gente verifica aqui tudo, pode estar verificando, se consegue, não precisa do espelhinho para estar verificando. Aqui me parece que ficou uma solda 100%, tá? Então, a gente vai estar agora soldando a outra válvula Schrader lá no nosso outro cano, né? Onde engatamos o cano de descarga do motor, mesmo esquema. Geralmente, pessoal, aquele tubo lá vocês não precisam estar fazendo isso aqui, porque ele é um tubo mais fino. Porém, eu tive que fazer essa tubulaçãozinha aqui, daí eu já fiz de 1/4 para tá indo direto para a condensadora. Na verdade, ele é um caninho mais fino, tipo esse daqui da parte da condensadora, ele já é tudo fino. Então dá para você estar engatando a válvula Schrader direto. Porém, aqui eu fiz outro esquema, então tem que estar fazendo isso aqui, tá certo? A gente teve que fazer aquela condensadora ali, fizemos uma tubulação de 1/4. Não dá muita diferença, então por isso que a gente fez aqui a tubulação de 1/4. Ah, professor, eu tentei soldar ali, fazer aquela solda que o professor ensinou, não consegui, né? Como por exemplo agora, eu vim aqui, coloquei chama mais no maçarico, chama demais, e ela acabou derretendo um pedaço da válvula Schrader, então já ficou ruim pra gente estar soldando, né? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente tem a válvula Schrader e a gente solda um caninho, né? Ele é um pouco menor, vocês conseguem ver aqui, ó, deixa eu focar aqui melhor, né? E a gente solda um caninho menor para estar encaixando ele direto lá dentro, certo? Você pode ter sempre uma válvula Schrader com esse caninho aqui para estar fazendo esse tipo de emenda também, beleza? Então aqui é uma emenda e a gente coloca daí direto no nosso cano, tanto você pode estar colocando aqui usando no tubo de retorno que dá para colocar, e da condensadora, como eu expliquei para vocês, é sempre mais fino, porém aqui eu coloquei de 1/4, né? Então eu vou estar retirando um pedaço
aqui, certo? Porque a gente colocou chama demais, isso vocês também têm que prestar atenção, né? E uma coisa que a gente sempre aprendeu, né? Que a gente sempre aprende aí em curso, uma coisa você pode botar na cabeça, uma solda, tá? Ninguém nunca é 100% uma solda, porque vai acontecer um dia de você chegar, fazer uma solda e dar um vazamento na solda. Então uma solda nunca, em hipótese alguma vai ser 100%, tá? Ninguém nunca vai manjar 100% fazer solda. Então isso aí é normal, tá, pessoal? Acontece mesmo, o pessoal aí tá fazendo esse tipo. Eu vou pegar aqui, só para nós estar fazendo uma raspagem aqui no nosso cano, né? Vou dar uma raspada. Finalizamos aqui então a raspagem no cano e agora a gente só vai estar soldando aqui a nossa válvula Schneider. Podemos estar engatando aqui mesmo, direto aqui no nosso alicate de pressão do nosso cano, para ficar mais fácil a brasagem. Sempre facilitando, pessoal, sempre facilitando a brasagem, deixando tudo mais fácil. Ó, aqui eu já vi que já encaixou, certo? Teve um encaixe perfeito, então agora a gente vai estar iniciando a brasagem. Ali já vi que a brasagem já ficou 100%, certo? A brasagem já ficou legal. Cuidado, muito cuidado sempre para vocês não se queimar, tá? E agora o que nós vamos estar fazendo, professor? Bom, agora eu vou estar ensinando para vocês aqui. A gente vai estar pressurizando esse sistema, né? Verifica sempre se não tem vazamento, né? Uma esponjinha, uma duchinha. Então eu vou ali pegar as ferramentas, tá? E mostrar para vocês. Então, pessoal, com o nosso manifold a gente vai estar usando a baixa, certo? Você pode estar usando também apenas esse manifold de baixa aqui. Ah, professor, eu posso estar usando de alta? Pode, porém, né, com o nosso manifold de baixa é bem mais fácil de você estar verificando se ocorreu algum vazamento, certo? Bom, de início, né, como eu disse para vocês, a gente vai estar colocando aqui. Você pode aqui com um borrifadorzinho mesmo, certo? Você pode estar aqui colocando um pouquinho de... Eu coloco sempre num borrifadorzinho, tem o nosso pressurizador ali também, né? Que a gente coloca sempre um pouquinho de espuma aqui para saber se está com vazamento, certo? Vamos jogar aqui um pouquinho de espuma, dá uma chacoalhadinha para sair bastante sabão. Ali a gente já vai conseguir ver. E a gente pressuriza, certo? Vamos abrir o sistema e você vai ver que já vai entrar gás, certo? Ficou ali, cravou, geralmente ele crava em 60 PSI, certo? E a gente verifica que está com vazamento. Ó, aqui já vi que não tem vazamento, vamos verificar também nas mangueiras, né? E pode acontecer de dar vazamento nas mangueiras, sempre verifica no manifold, sempre, pessoal. Vamos ver aqui também o capilar, vamos verificar o filtro, né? O filtro, no caso aqui, não foi colocado ainda pressão aqui na condensadora, então aqui, claro, não vai vazar. Você tem que verificar aqui o capilar e o retorno, certo? Então a gente veio aqui, cravou em 60 PSI, ele sempre crava mais ou menos em 60 PSI. Você pode estar aquecendo um pouquinho, que ele vai aumentar um pouco mais ainda a pressão, mas em 60 PSI tá show de bola já para a gente ver se vai ter vazamento ou não, certo? Porém, se a gente vir aqui e dar uma esquentada, né? A gente está esquentando um pouco o cano de retorno. Ele sobe, na maioria das vezes, ele tem que subir um pouco mais de pressão ainda, tá? Vem aqui, não precisa aquecer muita coisa. Você pode estar utilizando gás, né, como eu falei para vocês, gás RC34, pode estar utilizando nitrogênio, pode estar colocando um compressorzinho aqui para estar empurrando o gás, né, pode adaptar uma válvula Schrader no compressor, colocar direto a nossa mangueira de entrada no compressor e estar pressurizando o sistema, que vai dar pressão pra caramba também. Você pode deixar aqui em 100 PSI, em 80, 90, beleza? Então, depois disso, vamos supor, colocamos aqui a pressão, né? Aqui está indo, como a gente esquentou um pouquinho, ele subiu um pouquinho a pressão, foi para 62 PSI. Aí a gente vem aqui e fecha o nosso registro, certo? Depois de deixar o nosso registro fechado,
de jeito, maneira alguma, esse ponteiro pode estar descendo, tá? Ele não pode descer. A gente vai estar fazendo isso com essa nossa outra tubulação aqui, né, na parte da condensadora, certo? A gente vai fazer aqui na parte da condensadora e a gente já volta. Aqui no mesmo esquema, na parte da condensadora, a gente está aqui com o nosso outro manifold. Esse aqui é um manifold bem velhinho que eu tenho aqui, né? Eu não estou utilizando só aquele de baixo. Aquele lá eu tenho que estar colocando um trava-rosca, porque ele acabou ele tem um pequeno vazamento, então já é um grande problema. Por quê? Porque daí vai acusar que está com vazamento e não é vazamento na geladeira, e sim no manifold. Então eu peguei esse outro manifold que eu tenho aqui também, né, e a gente vai estar pressurizando novamente o sistema. Vocês vão ver que vai subir a pressão, certo? Vamos deixar a pressão subir ali, vamos ver onde é que ela vai travar. Travou também em praticamente 60, quase 65 PSI, certo? Ela ficou em 64 PSI. A gente vai verificar também aqui se tem algum vazamento. Mangueiras, né, aqui nas soldas, já vi que não ficou vazamento. Aqui na parte do filtro, já vi que não ficou vazamento, certo? Vamos colocar aqui no manifold, tudo certinho, já vi que não tem vazamento, então tá tudo correto, pessoal. Então a gente vem aqui e fecha também o nosso manifold, beleza? Pessoal, o que eu recomendo vocês? Tá? O que eu vou recomendar? Sempre quando eu quero achar algum vazamento, eu pego e deixo, pelo menos esse sistema aí, pode deixar 6, 7, 8 horas, mas você pode estar deixando até um dia, para você ter certeza se tem algum vazamento ou na condensadora ou no cano de retorno, né? Que acontece bastante, beleza? Então, aqui eu vi que ele está travado, e pessoal, ó, malha a gente colocou aqui, e aqui já começou a descer pressão, como vocês conseguem ver, ó, aqui já começou, ele já está em 60 PSI, ele estava em 62, né? Ele começou a descer pressão. Mesmo assim a gente vai esperar ainda. Professor, nesse caso eu posso estar usando tapa-fuga? É sempre bom, se você achar o vazamento, você está tapando, né? Em alguns casos você sim pode usar o tapa-fuga. Recomendo? Não muito, tá? Não recomendo muito você estar utilizando aí tapa-fugas. Porém, tem bastante técnico aí que usa, que dá um bom desempenho, né, dá um bom rendimento. Só que no meu caso, eu prefiro estar achando o vazamento, tapando o vazamento e entregando a geladeira para o cliente, né? Então a gente vai deixar esse sistema aqui em praticamente aí 8, 9 horas, o sistema aqui parado, né, com esses manifolds, e a gente vai saber onde é que tem o vazamento certinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui é um esquema muito simples para você estar achando se o vazamento é na condensadora ou no retorno, né? Geralmente está no retorno, muito difícil dar vazamento em condensadora, muito raro eu pegar, né? Acontece de pegar uma frost peak com vazamento na evaporadora, então é muito raro mesmo a gente estar pegando aí esse tipo de vazamento em condensadora. Aqui daí, se você achar esse vazamento, você pode já estar passando para o cliente que a geladeira já está com vazamento e ele vai gastar um pouquinho mais para estar retirando esse vazamento. Professor, tem como nesses modelos de geladeira aqui a gente está achando vazamento? Sim, né? Essa geladeira aqui é uma geladeira com placa fria, porém é interna, né? A tubulação dela é interna, ela tem um esponjoso aqui, tem uma espuma que eles colocam, então a gente tem que estar retirando toda essa espuma e fazendo às vezes até uma tubulação nova ou para achar o vazamento, tá? E tem outra coisa que na parte de cima, então daí já é meio complicado. Por quê? Porque a tubulação fica na lateral da geladeira, mesmo até o capilar, tá? O capilar dessa geladeira, a entrada fica na lateral da geladeira. A Electrolux foi um grande erro eles fazerem isso, né? Porque a maioria das geladeiras grandes geladeiras não são assim. Então a Electrolux ela colocou também o capilar na lateral, que fica aí muito complicado de você estar fazendo a solda, desentupindo o capilar. Se precisar substituir o capilar é bem complicado. Então isso é um ponto negativo ainda que tem na Electrolux, que acontece bastante da gente ter que estar fazendo uma tubulação interna ali de cobre, passando um valorzinho mais alto para o cliente, mas mesmo assim ele acaba fazendo. Mas então tá, é isso aí, pessoal. Essa aqui foi uma aula aqui de como a gente está identificando o vazamento, né? E a gente se vê aí na próxima aula. A gente vai tentar descobrir onde é que está o vazamento dessa geladeira. Vamos estar consertando e passando aqui tudo para vocês. Valeu, um abraço e até a próxima.